Prestem atenção nisso aqui. A divulgação final, a alegação bomba de Mark Lee e a disputa pela maior revelação da história. Meus amigos, foi uma pesquisa árdua isso aqui. Tá? E prestem atenção para não interpretar e deturpar a informação. Aqui tem gente que gosta de deturpar o que eu falo, é uma festa. Pegar texto fora do contexto, infelizmente. Prestem atenção. Isso aqui é bem complexo, mas emocionante ao mesmo tempo. O ano 2026 pode entrar para os livros como o momento em que a humanidade finalmente enfrentou a verdade sobre sua origem cósmica, segundo o investigador britânico Mark Christopher Lee, que é cineasta especializado em UAPs, pesquisador também. E diretor do filme, documentário, melhor dizendo, de Rendlesham, UFO, que foi um dos casos icônicos da ufologia, onde o próprio Dr. Steve Greer, isso é fato também histórico, eram, na verdade, humanos do futuro de 500 mil anos à nossa frente. Estavam nos visitando, admoestando a humanidade. Uma linda história. É esse caso de Rendlesham, que é tido como o caso Roswell britânico. E da era da divulgação também. Então ele é bem conhecido, do Dan Farah, do recente documentário que teve uma repercussão impressionante. Fontes internas da administração Loirão, segundo ele, olha só a bomba que ele está trazendo, segundo ele, fontes internas da administração Trump confirmaram que o discurso presidencial de divulgação oficial sobre fenômenos aéreos não identificados, FANIs ou OVNIs, ou WAPs, como queira, toda hora estou mudando essa designação, já foi redigido. Uau, já está prontinho. Está prontinho. Estamos esperando o quê? Pronunciamento oficial, aguardando única e exclusivamente um pronunciamento oficial. Vocês já imaginaram isso? A declaração oficial da existência das entidades não humanas já foi redigido, segundo Christopher Lee. Incrível. E ele recebeu essas informações de pessoas, é claro que ele não pode dar o nome das fontes, que são próximas à administração do Donald Trump. Espetacular. É bom salientar também que esses discursos pré-programados, redigidos, eles podem ser expostos na data estimada ou não. Eles também podem ser adiados, procrastinados, dependendo das condições geopolíticas, circunstanciais. Então, vamos supor que acontece alguma coisa diferente. Eles podem delinear uma data específica, mas essa data pode ser postergada ou não. Compreenderam? Então, é algo condicional. Eu vou dar um exemplo histórico aqui para vocês, com referência ufológica. Por exemplo, Haim Eshed, 2019, general israelense, ele falou, o Trump já sabe sobre a Federação Galáctica de Mundos, ele está a par de tudo, e muito em breve fará um pronunciamento. Pois bem, já passou 7 anos. É que na ocasião, o próprio Haim Eshed falou, olha, só que ele foi instruído pelos extraterrestres, que ainda não era o momento, que a humanidade não estava pronta ainda. Mas que isso iria acontecer muito em breve. Pois é, pode ser que seja esse ano, segundo o Mark Christopher Lee. E tá aqui, meus amigos. Dele está. Loirão fará o anúncio mais importante da história em meio a uma bomba sobre a Copa do Mundo. Supostamente seria no aniversário de Roswell, que vai coincidir com a Copa do Mundo de 2026. Acho que não vai ter mais Copa depois disso. Vão surpreender. Se o Loirão, de fato, fizer esse pronunciamento, redigido sobre a revelação e a existência de entidades não humanas, porque, meus amigos, entendam uma coisa. Depois que o governo dos Estados Unidos revelar oficialmente a existência dos extraterrestres, vem numa sequência, aí vem as tecnologias, vem também, na sequência, uma comitiva extraterrestre, ou seja, o desembarque dos extraterrestres se apresentando numa coletiva de imprensa na Casa Branca, acabou, a Copa do Mundo acabou, foi cancelada.
ninguém vai querer saber mais de Copa do Mundo. Porque vai ser algo tão incrível, tão impressionante, tão singular, tão antológico, que simplesmente vai ofuscar a Copa do Mundo. O cenário, um discurso histórico em preparação. E o Loirão tem que fazer isso mesmo. Porque muitos escuros já estão colocando as suas asinhas de fora e já propagando a narrativa de invasão alienígena falsa. Fake. Eric Davis já está fazendo isso, infelizmente. Fez uma declaração horrenda, falando que os extraterrestres são todos demônios, que eles querem invadir a Terra, que eles são malvadões, etc. Que são hostis. Sustentando a narrativa do Louis Elizondo e companhia, da invasão alienígena fake, que já foi profetizada pelo Elna Van Braun em 1975. Ele falou, olha, a última cartada dos escuros, através da doutora Karen Rose, foi no ano 2001, no National Press Club, a última cartada dos escuros será uma invasão falsa. Encenação, uma invasão encenada. Eles já estão colocando suas asinhas de fora. Então, uma das formas de anular esta tentativa de apertar o botão vermelho por parte dos escuros é um pronunciamento oficial do governo, através do Loirão. Tanto é que o próprio Chris Bretson, ele fala, se o Loirão falar, as pessoas vão acreditar. Ele falou isso na cara do Ross Contert, quando foi entrevistado. Olha, mas se eu acredito que o Donald Trump tem credibilidade, e se ele falar, a população vai ouvir. Pois é. O cenário, um discurso histórico em preparação. Loirão teria escrito o texto completo confirmando existência de vida extraterrestre. Uau! Contatos humanos com inteligências não humanas, ou seja, vários contatos. Ou seja, olha, o governo dos Estados Unidos já está entrando em contato com os extraterrestres, já estão aqui. Inclusive, tem memorando da CIA, o próprio John Ramirez confirma que os extraterrestres já estão aqui infiltrados na nossa sociedade. O Eric Davis, idem, e o próprio Loirão está sabendo disso. Aconteceu em 2018. David Cruz vazou essa informação. O JP participou ativamente de programas de assimilação de extraterrestres. Eu tenho um especial muito em breve, vou trazer todas essas evidências. Desde o tempo do sargento Robert Dean, que trabalhou na OTAN, onde ele vazou um documento, já falecido, desencarnado, onde ele falou, olha, os extraterrestres já estão aqui. E eles usam credenciais para entrar em departamentos classificados, agências do governo, e isto é um motivo de grande preocupação para a OTAN, na ocasião. Documento oficial. Eles estão aqui. Aí o Loirão vai chegar, olha, agora nós vamos ter, amanhã, uma coletiva de imprensa com 2 pleiadianos. Você acha que vai ter Copa do Mundo? Não tem mais nada, meu filho, acabou. Coletiva de imprensa com pleiadiano, não sei lá se é pleiadiano, pode ser arcturiano, pode ser Homem-Formiga, mas acho que é Homem-Formiga não, que vai assustar o pessoal. Eu acredito que vai ser pleiadiano, que é mais parecido com humano, né? A maioria dos especialistas acredita que vai ser com aspecto humano mesmo. O de Alpha Centauro também é possível. Os nórdicos que entram em contato com o JP, Jorge Pablo, vai ser nesse nível. Loirão teria escrito o texto completo confirmando a existência de vida extraterrestre, contatos humanos com inteligências não humanas, recuperação de tecnologia de origem extraterrestre. Bom, aí ele vai ter que revelar obrigatoriamente. Aí as pessoas vão perguntar, você recuperou essas naves aí, tá tudo em mão do governo? E a tecnologia que foi desenvolvida por trás disso? Justamente, tem cama Medbed, energia livre, a partir das tecnologias nós desenvolvemos várias maravilhas. É isso aí. Você acha que vai ter Copa do Mundo? Não é nada, meu filho. Não vai nem trabalhar, as pessoas vão trabalhar mais. O mundo vai parar para ver isso aqui. Data simbólica mais forte. Segundo o nosso amigo aqui, o cineasta, pesquisador de OVNIs, o Mark Christopher Lee, tá ele aqui. E eu achei interessante o depoimento dele no X, porque ele fala chorando. Você vê que ele é sincero. As pessoas não... Porque é o seguinte, meus amigos, ele está colocando a sua reputação, a sua imagem. Ele tem uma carreira.
uma pessoa respeitável, não tem por que inventar essa história. Não tem porquê. Ele está colocando a sua reputação, a sua imagem, a sua carreira em xeque. Data simbólica mais forte, dia 8 de julho de 2026. 8 de julho de 2026, exatamente no 79º aniversário do comunicado oficial do Exército sobre Roswell, 1947. Uma data bastante oportuna. Caso Roswell, aniversário de Roswell, Copa do Mundo. Bem interessante. A escolha aproveitaria a audiência global da Copa do Mundo, FIFA 2026. Que será realizada pela primeira vez entre Estados Unidos, Canadá e México, para maximizar o impacto. Tudo planejado. É claro que não dá para a gente escrever, e o próprio Mark Christopher Lee, ele fala, olha, pode ser que seja nessa data, mas se acontecer algum imprevisto, pode ser adiado. Porque temos precedentes históricos. Então, esses discursos pré-programados existem, tá? Isso é fato. E eles podem ser reproduzidos e publicados na data pré-estabelecida ou não, dependendo da movimentação geopolítica. É claro que isso é feito através de um cálculo. Ok? É bom frisar aqui. Isso não é profecia. Isso é algo plausível que está sendo orquestrado. Mesmo porque o próprio Mark Christopher Lee, e assim como esse que vos fala, reitero, o canal aqui é de pesquisa e não de adivinhação. A corrida geopolítica, quem revela primeiro? Olha esse dado interessante. Segundo Mark Christopher Lee, Loirão estaria em alerta máximo. China e Rússia podem antecipar o anúncio. Porque foi feito um acordo entre Estados Unidos, China e Rússia, que quem iria iniciar, quem seria o protagonista da revelação seria os Estados Unidos. Porém, o Loirão está com medo que a China se antecipe, ou a Rússia se antecipe e faça esse pronunciamento antes dos Estados Unidos. Entenderam? Para assumir a narrativa, a liderança da narrativa. Líderes mundiais teriam dado o aval para os Estados Unidos comandassem a divulgação, mas o prazo é curtíssimo, possivelmente semanas ou dias. Ou seja, se de repente os Estados Unidos perceber que o urso, o Putin ou o Xichao vão fazer esse pronunciamento antes, o Loirão pode até mesmo antecipar essa data. Tá? Também existe essa possibilidade. Essa é uma guerra estratégica silenciosa pela supremacia na nova era tecnológica e cósmica. Lembrando dos mais de 40 denunciantes, por isso que eu falo, tem que linkar todos os pontos, não pode... Se você assiste a live, tem que assistir inteira. Porque tudo está conectado, são peças de um mosaico. É um verdadeiro dossiê que estamos apresentando. Lembre-se dos mais de 40 denunciantes do David Grush, que vão sair do peso, das amarras, dos seus acordos de confidencialidade e poderão depor no Congresso dos Estados Unidos. A revelação não seria apenas notícia, seria um terremoto existencial redefinindo nossa origem e lugar no universo. Religião, ciência e filosofia seriam colocados em xeque. A própria estrutura da realidade. Representaria o ápice de décadas de luta por transparência, conectando o depoimento de David Grush, e o precedente de desclassificação de John Kiriakou, e a pressão crescente ao público e de cientistas como a doutora Beatriz Villarroel, com evidências de objetos transitórios ou transientes. Mas tem mais, sempre tem mais. O Vaticano e o Papa Leão XIV na rota da revelação. Aqui. O Papa está pronto para o contato extraterrestre em 2026, diz cineasta que teve acesso raro ao segredo do Vaticano. O Mark Christopher Lee realmente é uma caixinha de surpresas. E está nos surpreendendo cada vez mais. O Mark Christopher Lee afirma ter tido acesso a um documento raro
do arquivo secreto do Vaticano. Ora vocês. Onde investigou relatos históricos de fenômenos inexplicáveis que, segundo ele, apontam para o contato com inteligências não humanas ao longo dos séculos. E ele teve acesso a essas informações sigilosas da biblioteca do Vaticano. Uau! Ele sugere que o Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano eleito em 2025, então viria bem a calhar um pronunciamento público, oficial, conjunto, entre o Papa, atual Papa Leão XIV, junto com Donald Trump. Lembre-se que o próprio Jorge Cavasselas tem a mesma visão. O denunciante Jorge Cavasselas. E no caso aqui corrobora com o Mark Christopher Lee. Estaria preparando a igreja para um momento de abertura pública sobre o tema. Essa cooperação silenciosa entre o Vaticano e o governo dos Estados Unidos poderia culminar em uma declaração oficial em 2026, integrando a existência extraterrestre e a doutrina católica, que teria que ser redefinida. Lembre-se que o JP falou, as religiões vão ter que se adequar à revelação. Pois é, vão ter que se adequar. E vão ter que se tornar mais espiritualistas do que dogmáticas. Aos poucos, as igrejas, as religiões deixarão de ser dogmáticas e se tornarão espiritualistas. Então será um processo de transição bem interessante. E vai unir, na verdade, todos os segmentos religiosos, porque todos somos um, na verdade. E ainda mais com os extraterrestres, com essa interação direta com os extraterrestres, onde vai ficar claro, explícito, que Jesus é um ser interdimensional, assim como Buda e os mestres do Oriente. Então será um processo de adaptação. Natural, orgânico e espontâneo. Mesmo porque é inevitável, né? Não tem como chegar a outra conclusão. Porque a verdade será como o sol ao meio-dia. Não tem como lutar contra a realidade. Nessa circunstância não tem como brigar contra a realidade. Integrando a existência de essa doutrina católica e preparando os fiéis para o primeiro contato. Lembra do Papa João XXIII? Isso é histórico, meus amigos. Ele teve contato com uma entidade alienígena, gente. É história. E fez várias profecias de uma nova era. Ele mesmo era um papa espiritualista. É bem interessante isso aí. Papa espiritualista. Também era chamado de Papa Bom, Papa João XXIII. Que fez várias profecias de uma nova era. Fala de uma novo paradigma, uma nova visão da realidade. Não se esqueça que também na Igreja Católica existe os chapéus brancos. Corpus Hermeticum, que são católicos que ao longo da história, desde o século V, VI, VII, VIII, IX, integraram os ensinamentos de Hermes Trismegisto, ou Tote, placas de esmeralda. Corpus Hermético. Entre um dos seus integrantes mais proeminentes, Bruno Puccielli, Michelangelo, através das obras de arte, criaram várias obras sacras retratando extraterrestres, junto à Virgem Maria e Jesus. Então vai ser por aí. Vai ter que quebrar esse paradigma. Frade Angélico também fazia parte dessa comunidade. Interpreta a diretriz recente do Vaticano sobre aparições como um sinal sutil dessa transição, unindo fé milenar e a nova realidade cósmica. Processo de adaptação. Um aviso esquecido, um padrão emergente. Vamos linkar com essa outra informação aqui, porque é uma informação quente. Em 1997, no programa Costa a Costa, que é um clássico nos Estados Unidos, muito tradicional esse programa AM, o ex-jesuíta Malachi Martin, tá aqui, Malachi Martin, ex-jesuíta, padre, afirmou que os níveis mais altos do Vaticano e da geopolítica mundial sabiam o que estava acontecendo no espaço. Uau!
Segundo ele, algo estava em movimento vindo para a Terra. 1997 falou, algo grande está vindo para a Terra e vai propiciar uma grande transformação. E isto pode acontecer daqui 5, 10, talvez 30 anos. E o que está acontecendo agora? 3I Atlas. Novo objeto interestelar. O próprio JP fala que eles estão monitorando o 3I Atlas muitos anos atrás. Há muito tempo, porque seria o sinal de uma grande transformação. Nesse programa, Art Bell perguntou ao padre Malachim Martin por que o Vaticano, ele perguntou, né, estava lá, em 1997, viu, por que o Vaticano está investigando tanto no estudo de espaço profundo, através do Observatório Vatican Advanced Technology Telescope VATT, um telescópio que pertence ao Vaticano e fica no Observatório de Mount Graham, no Arizona, Estados Unidos. Veja a resposta desse ex-padre jesuíta. Presta atenção nisso aqui. Martin respondeu de forma intencionalmente ambígua e enigmática. Ele disse algo como, presta atenção, palavras textuais. Porque a mentalidade entre aqueles que estão nos níveis mais altos da administração do Vaticano, Papa e cardeais, e da geopolítica, ou seja, os principais líderes globais, sabem, têm consciência o que está acontecendo no espaço e o que está se aproximando de nós. Uau! Uau! Isso é demais! Segundo JP, vamos linkar os pontos aqui. Segundo JP, George Pabon, militar aposentado envolvido em operações sigilosas classificadas, o 3I Atlas, o novo objeto interestelar, já vinha sendo monitorado há um longo período antes de ser oficialmente identificado em 1º de julho de 2025 pela inteligência dos Estados Unidos, observatório no Chile, no caso. Foi o primeiro a identificar, claro, a mando da inteligência americana, com a supervisão da inteligência dos Estados Unidos. Incrível. Estamos em 2026. O Vaticano observa o espaço profundo com seus próprios telescópios no Arizona. A NASA trabalha com projetos cada vez mais sigilosos e agora surge o 3I Atlas, um objeto interestelar atravessando o sistema solar com características fora do padrão. Sim. Como bem denominados pelo Aviloeb. Coincidência? Claro que não. Claro que não. Relatos indicam que um engenheiro ligado à NASA teve acesso inédito aos arquivos do Vaticano e passou por uma conversão espiritual imediata. Tim Taylor, que tem contato, no caso, com o Chris Bradsoe, que pertence a um grupo que se autodenomina o Martelo de Deus, que está lutando pela divulgação total e irrestrita. O que ele encontrou conectaria conhecimento antigo, espaço e inteligência não humana. Lembrando que o Tim Taylor era ateu, assim como o Ross Contart. E eu lembro da entrevista do Ross Contart, eu me emociono todos os dias que eu lembro daquela entrevista. Ele falou, Chris Bradsoe, eu era ateu, mas depois que eu conheci a dama, através de você, na sua casa, hoje eu acredito em Deus. É muito emocionante. Ao mesmo tempo, experiências místicas, como de Chris Bradsoe, falam sobre a chegada de um novo conhecimento e um período de transformação global. Vaticano, NASA, objetos interestelares, arquivos secretos, avisos antigos, separados para essa especulação, juntos formam o quê? Um padrão. Um padrão inequívoco. A convergência já começou. Espero que vocês estejam preparados. A sincronia cósmica, o momento não é acidental. O time final de 2025 e início de 2026 alinha-se perfeitamente com previsões de elevação vibracional planetária. Pam Gregory, a maior astróloga do mundo, tem o meu carinho e admiração. Lee Harris, que é canalizador, que canaliza um grupo espiritual chamado Zês, interdimensionais. Alterações energéticas e físicas estariam tornando o sigilo cada vez mais insustentável. Não tem mais como segurar.
a divulgação. Como se o próprio planeta estivesse exigindo a verdade. Loirão anunciará a revelação mais importante da história da humanidade no 79º aniversário da queda do OVNI em Roswell, afirma documentarista. No caso aqui, o nosso amigo Mark Christoffel. Só que tem um perigo ainda. Existe um grande desafio. O perigo supremo, a divulgação falsa. Setores do complexo militar industrial que lucram com o segredo por 80 anos não pretendem entregar o controle tão facilmente. Tão fácil assim. Claro que não. Eles vão cair atirando. Eles planejam uma versão controlada e aterrorizante. Demonizar o fenômeno usando ARVs, naves de engenharia reversa, reprodução alienígena, reais, ou tecnologia humana para pintar a ameaça hostil, como profetizada por Elna Van Braun. Inclusive, o Dr. Greer tem inúmeras testemunhas militares que não vem nem ao caso aqui eu ficar recordando. É só acessar o acervo do canal. Justificar um estado de segurança global autoritário sob pretexto de defesa planetária. Lembra-se do projeto Star Wars, de colocar bombinhas, armas escalares nos céus do mundo, que foi propiciado e gerenciado pelo Ronald Reagan na década de 80. É o projeto Guerra das Estrelas. Enterrar tecnologias revolucionárias, energia livre, propulsão avançada, cura de doenças, que destruiriam o cartel de combustível fóssil e o sistema de dívida baseado em escassez. A batalha final pela alma da humanidade. 2026 não é apenas uma data, é um horizonte de convergência crítica. De um lado, a pressão irrefreável por verdade plena. Denunciantes, cientistas, público desperto, né? O público desperto do canal aqui, do Demis Viana Mundo Secreto. Do outro, a máquina de desinformação mais poderosa da história. E essa máquina de desinformação é poderosa. Vejam quantos canais estão aí propagando desinformação. Infelizmente. Infelizmente. Um dos maiores propagadores de desinformação da história, confesso, é o Confesso. Foi o... Agora esqueci o nome dele. Ai, ai, ai. Richard Dott. Ele confessou, Richard Dott, desinformante contratado da CIA. Ele falou, olha, sabe o que é o grande legal da desinformação? Que a maioria dos informantes nem sabe que desinforma. Eles não têm consciência disso. Então, geralmente, são 3, 4 pessoas que realmente têm consciência que são desinformantes profissionais e o resto vai no fluxo. É assim que funciona. Do outro lado, a máquina de desinformação mais poderosa da história, pronta para fabricar medo cósmico e manter a humanidade cativa. A alegação de Mark Christopher Lee é o sinal claro, o tabuleiro está armado, a verdadeira divulgação. Aquela que liberta tecnologias, redefine nossa origem e desmonta impérios de petróleo e dívida. Esta é uma batalha mortal. Com uma conversão oficial preparada para nos manter presos, a revelação é inevitável. Agora cabe a nós decidir aceitarmos a narrativa dos controladores do segredo ou exigirmos a verdade completa. E daremos o salto evolutivo que nos foi negado por gerações. O discurso pode estar escrito. O que descrevemos como espécie depois que ele for lido ainda está em nossas mãos.